Não só o planeta está se afogando no lixo, mas nós aqui também, só que o nosso está sob controle. Esse é o volume do material que nós vamos descartar amanhã de resíduos de medicamentos. Eu recebi uma correspondência eletrônica de um lugar lá em Pernambuco, a 2.600 quilômetros daqui, num lugar, em uma cidade do tamanho da nossa aproximadamente, com forte vínculo rural, as fotos de um trabalho que é desenvolvido em uma chamada Casa da Missão, da igreja carismática lá do local. E é uma campanha que fornece refeições para as pessoas em vulnerabilidade social e alimentar. Isso é uma prova de que o problema está em todos os cantos, não é? E isso me fez uma reflexão. Um dia desses o Papa, que sobre o ponto de vista ambiental é a autoridade que mais eu respeito, porque é o único que tem tido a coragem de falar na questão ambiental, batendo duro no capitalismo global, na economia global, não no capitalismo, né? Ele falou assim, que acalentar os pobres, o Calvino, há 570 anos atrás, o fundador do evangelho, do protestantismo, falou de uma forma dura, até uma professora me repreendeu de eu usar esse termo, ele falou os sobrantes. Ele não sabia o quanto ele estava falando de futuro. E o Papa diz assim que esquentar os pobres não é comunismo, é evangelho. E isso me chamou muito a atenção. Veja bem, existem críticas, paternalismo, populismo, bababá, mas se o cara bate na tua porta de uma certa maneira e ele pede um pedaço de pau, chegou a tua hora. Chegou a tua hora. E existem muitas críticas para esses programas, né? O Betinho, quando fez o Fome Zero, etc. Então, o que nós temos é que entender que há um problema por inteiro no Brasil. E certa vez eu ouvindo, quando eu fui profissional de alto nível do Ministério da Saúde, do qual eu fui demitido pelo ministro da Saúde, estava lá um enviado da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ele disse assim, se algum lugar do território brasileiro tem alguém precisando de alguma coisa pelo qual ele não pode pagar água, luz, transporte, comida, algo de muito grave está acontecendo no tecido social. Então, algo de muito grave está acontecendo no tecido social. Porque ninguém vai sair por livre e espontânea vontade pedir comida na casa de um estranho, ou dormir embaixo de um não sei o que lá, ou perder o controle psicológico, que daí a gente entra no problema da droga-adição. Não tente ir para entender esse universo. Por que o cara faz isso? Por que o ser humano chega a isso? São os mistérios da alma humana, né? Então, houve uma corrente política que caiu de pau no Papa, como se o Papa fosse ler as críticas deles. Aí falaram de Bolsa Família, aí falaram de Petrobras, nada a ver. Ele estava citando o Evangelho. Então, uma das maiores religiões do mundo é o cristianismo, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros históricos, mas que tem um segmento dentro dele que tá ligado com o Calvino, que é o evangelho da solidariedade. Não existe evangelho sem amor ao próximo. Não existe. A Madre Teresa de Calcutá, me parece, falou o quê? A voz que ora precisa da mão que haja. E ao ver as fotografias, de ver a fila de pessoas, as senhoras atendendo, tudo de uma maneira limpa, organizada, digna, porque você não vai jogar um pão, né? Você não vai jogar um pão lá e diga, come aí, não. Me deu vontade de abordar isso aqui. E hoje está ocorrendo um evento a nível nacional, que é o pedido dos segmentos da sociedade pela democracia.
Outro filósofo, que não me venha o nome agora, porque eu esqueço a maioria das coisas, disse assim: é muito grave quando o cidadão de bem tem que clamar por democracia. Significa que a coisa está preta. Interessante, eu vi aí nessa televisão que todo mundo xinga, né? Eu assisto, o ato de pedido da democracia, uma carta assinada por não sei quantas entidades, eu me emocionei ao ver uma estudante falando, eu tive o privilégio de participar do comício das Diretas Já, né, porque eu atirei pedra no vidro da reitoria, eu corri de coronel da polícia, tinha até um que morava aqui, 1.000 pessoas lá no pátio da USP, no colégio, lá no centro de São Paulo. Em 1964, na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, aqueles que todas as instituições clamavam pelo golpe militar, tinha 300 mil. Eu fiquei um tanto quanto assim decepcionado. Então, quem está pedindo democracia, quem está precisando de democracia, é pouca gente. E naquela época havia um clamor nacional pelo golpe militar. E hoje eu vejo a democracia com números pouco expressivos. Ou não dá mais tempo, ou nós aprendemos a ser uma massa obsoleta, que nós ligamos só com tecnologia, com consumo, com conforto, com libido, para não falar outra coisa, enfim, com futilidades, com viagem, com lazer. A democracia realmente corre um sério perigo no nosso país. Se bem que a nossa democracia ela é muito frágil, né? Engolida pelo maior de todos os males da sociedade humana, que é a corrupção. Me deu vontade de falar isso porque não se pode se ameaça de não aceitar o resultado das eleições, isso, aquilo, aquele outro, Forças Armadas fiscalizando, me dá um pavor, porque eu passei por esse período. Eu passei sem habeas corpus, eu passei sem STF, eu passei sem Congresso. Né? Eles foram no colégio me buscar de tintureiro. Lembra Tintureiro, Doce? Lembra o Tintureiro Vascaína? Vem dobrando a esquina. Né? E então, eu queria encerrar comentando isso, que a TV Louca é a única que não é castrada, entendeu? Para que a gente reflita. E escolha quem você achar melhor. Você escolha quem achar melhor. Não se deixe levar por movimento, por pressão, por ideologia. Vá lá e deposite teu voto. Voto é secreto e universal. Não tem que ficar ninguém xeretando se você está votando ou não. Isso é um absurdo. Eu vou gravar você fotografando, é a negativa da democracia. Ninguém tem que fiscalizar em que eu voto. Quem me fiscaliza é a minha consciência. E qual seja o resultado, eu aceito, além de ser responsável pelo resultado. Além de aceitar, se o que eu votei for eleito, eu sou responsável. E que cabe depois eu cobrar aquilo que ele se negou, ele mentiu e não está fazendo. Então, há 300 mil em 64 para 1.000 no pátio do colégio de São Paulo. E as mesmas instituições que estavam lá em 64, exceto a elite intelectual brasileira, que são os estudantes, estavam lá hoje. Pronto.